Olá, sou o professor Luiz, professor da rede. Eu dou aula de História, componente de História para vocês e vim preparar uma aula para vocês a entender um período histórico muito importante, o período do Renascimento Cultural, século XIV até o século XVI. Foi um período que mudou a cultura no mundo inteiro, a partir da Europa, espalhou pelo mundo. Século XIV, XV e XVI foi fundamental para entendermos por que vivemos hoje um pensamento cientificista, um pensamento voltado para o homem, um pensamento centrado no homem, porque antes era o período medieval. A palavra renascimento significa trazer de novo aquilo que havia morrido, renascer, renascimento. No caso, renascimento científico, renascimento filosófico, renascimento cultural de um modo geral. Como diz o teórico, o sociólogo Gideon Elencar, cultura é tudo aquilo que o homem produz. No caso, artes, filosofia, ciência, as criações que nós conhecemos hoje. Quando surgiu? Surgiu no século XIV depois de Cristo. Antes do Renascimento, é importante nós citarmos que o período era o período da Idade Média, onde havia o pensamento teocêntrico. Teo significa Deus, centro, Deus no centro. Tudo se explicava a partir de Deus. Pois bem, o mais importante de compreendermos da história é a identificação das principais características da mudança cultural que existe no mundo hoje. Pois bem, se temos um representante nesse período do século XIV até o século XVI, que podemos usar como um exemplo muito claro, é o italiano Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci concentra tudo nele, a criação, a cultura de um modo artístico, por exemplo. Antes se pintava Deus de uma maneira. A partir do Renascimento, Deus se torna mais humano, porque aí veio o antropocentrismo. Leonardo da Vinci criou várias obras, vários ícones históricos, que está inclusive entre nós nos dias atuais, uma cultura que é espalhada pelo mundo inteiro. Leonardo da Vinci tem duas obras que eu gostaria de destacar aqui. Por exemplo, o quadro artístico chamado Mona Lisa é admirado no mundo inteiro. Outra obra interessante é o Homem de Vitrúvio. O Homem de Vitrúvio reúne esse pensamento antropocêntrico. O homem é perfeito, o homem ele é bonito, o homem ele é a imagem e semelhança de Deus. Vejam que não houve um descolamento do pensamento religioso, mas o pensamento religioso agora é a partir do homem. E aí ele tenta compreender o universo através da filosofia clássica, do período da Grécia Antiga. E tudo aquilo que foi construído também na Roma Antiga também perdura até os dias de hoje. Como, por exemplo, as leis. As leis foram resgatadas do período da Roma Antiga. E os pensadores, Aristóteles, Sócrates, Platão e outros do período da Grécia Clássica, também foram resgatados a partir do momento do renascimento cultural. E o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Muito, porque hoje o mundo não se explica mais a partir do pensamento religioso teocêntrico. Hoje as coisas são explicadas a partir do homem, da ciência, da razão. Isso é fundamental. Vejamos o período que nós passamos recentemente, da pandemia que acometeu o mundo inteiro. A ciência era o carro-chefe. A pesquisa, a observação do corpo humano, tudo isso tem muito a ver com o legado do período do Renascimento cultural. Renascimento cultural que abarca toda a nossa vida. Então isso é importante nós destacarmos. E aí hoje não vivemos uma modernidade, vivemos um período chamado pós-modernidade, e o Renascimento inaugurou aquilo que nós chamamos na história de Idade Moderna. Tudo bem? Então vejam, eu vou passar para vocês alguns exercícios para que vocês possam pesquisar e depois responder o que nós precisamos aprender desse período fundamental. Pois bem, eu agradeço a atenção e eu espero ter esclarecido aquilo que o Renascimento buscou o esclarecimento.
Gideon Alencar é um teórico muito interessante, pesquise lá. E eu quero encerrar com um pensador chamado Eric Hobsbawm. Hoje vivemos uma era, a era dos extremos. Por que extremos? Porque a partir do homem, para o homem e através do homem, o mundo tem buscado o individualismo, tem buscado um pensamento mais voltado na razão, por exemplo. Mas nem tudo é explicado pela razão. Nós sabemos que não existem explicações para muitas questões que, a partir do momento que não temos resposta, o Renascimento vai nos fazer pensar, questionar, e aí, quando não há resposta, o que as pessoas dizem geralmente hoje, baseado no pensamento cientificista? É um fenômeno. O que está acontecendo é um fenômeno. Obrigado e até mais.